Olá, está começando os Supermercados na Rede e no bloco de hoje nós iremos conversar sobre um tema que é muito importante. É pouco discutido na realidade, se tem começado a discutir muito mais, que é a governança e sucessão familiar nos supermercados. Para falar comigo hoje está aqui Jorge Medeiros, a qual desde já eu agradeço pela sua presença. E Jorge, eu já queria que você começasse contando sobre a sua jornada nos supermercados. Como é que começou, como se consolidou? Compartilhe um pouco para a gente. Olá, Wender. Obrigado pelo convite. O tema que fala é um tema que eu adoro, gosto muito de falar sobre isso. Eu não vejo futuro de empresa sem ter governança. Sim. Mas falando um pouco da minha trajetória, eu sou seridoense, da cidade de Cruzeta, nasci em Acari, mas morei minha vida toda em Cruzeta. E minha história começa, eu nasci filho de agricultores, morei até os 14 anos no sítio, depois de 9 anos fui estudar na cidade, fui funcionário público, né? Trabalhei, eu sou técnico agrícola. Que coincidência, eu também sou técnico agrícola. Pois é. Pela Escola Agrícola de Jundiaí. O meu Quais Novos, terminei o técnico em Quais Novos, fui fazer um estágio na Imparne, fiz um estágio durante 2, 3 anos, fui contratado, terminei em 83, eu estagiei até 86, e em 89 eu pedi demissão. Meu pai precisava ser agricultor, mas meu pai tinha uma veia comercial, meu pai e meus pais, né? Meu pai e minha mãe. Quando for morar na cidade em 80, 83, 84, meu pai tinha uma pequena mercearia. Até o sítio lá, mas ele tinha uma mercearia, além de vender a cesta básica, né? O produto que era uma mercearia de balcão, mas vendia lanche também. Minha mãe fazia bolo, dindim, cocada. E eu, nas horas vagas, eu ajudava meu pai de segunda a sexta, né? Eu estudava lá em Quarto Nova nessa época, voltava, à tarde eu ficava, ajudava meu pai, à noite ele ia jantar, trabalhava até 9 da noite. E final de semana eu ajudava, sábado e domingo eu tomava conta. Quando foi em 87, meu pai comprava Produto Sertão e revendia. Tinha um cliente que morava em Natal, ia até Caicó pegar a correspondência do correio, e ele se aposentou no ano de 87, 88, e ofereceu para meu pai ficar vindo no mesmo carro, e era 2, 3 clientes que ele tinha. Meu pai veio e ele só, se eu tivesse um carro maior, a gente conseguiria vender isso. E eu propus a ele fazer uma sociedade, eu comprava esse carro e a gente vinha juntos vender, né? Ele comprava e a gente vinha aqui vender. Já tinha a pegada empreendedora já começamos a fazer isso, né? Vinha uma vez por semana, depois a gente viu que tinha potencial de vir mais uma vez, começamos a vir 2 vezes por semana. Sim. Começou a ficar cansativo para mim e eu tinha que perder 2 dias de semana, tinha que trabalhar no final de semana para pagar essas horas que eu faltava. E quando foi em 89, eu saí da empresa, passei a me dedicar em tempo integral ao comércio. Aí, além de vir vender, eu também comprava, voltava e vendia lá no interior, né, na cidade lá vizinha. Quando foi em 89, 90, nasceu minha filha, né? Minha esposa também é do ramo, o pai dela tinha um comércio lá em Acari. Botamos um mercadinho em Acari, mas o sonho era vir para Natal. Ficamos 1 ano e pouco com esse comércio lá em Acari, fechamos. Vim para Natal em fevereiro ou março de 92. E em setembro de 92 eu abri a primeira loja, quando é a matriz da gente, lá na Cidade da Esperança. Espaço pequeno. E foi tudo onde começou isso aí. E eu queria que você contasse um pouco como foi que a associação dos supermercados chegou até você. Bom, eu sempre fui um cara curioso e gostava de dividir os conhecimentos e aprender, né? Então, logo em seguida, eu acho que em 93, 94, logo em seguida eu me associei à Surne, né? Então, sim, aí sempre eu vinha participar das reuniões, a gente tinha uma reunião quarta, quinta-feira, tinha um almoço, e eu passei a participar dessas associações, conheci todos os líderes do grupo lá, que era Jardinense, São José, Queiroz, Nordestão, Basto, lá do Cidade, em Mossoró, Manel Venâncio em Quarto Novo. Então, toda essa turma. 95, eu fui a primeira Abras, a Abras lá no Rio de Janeiro. Começou todo esse conhecimento junto à SUD, que propôs o desenvolvimento, né? 93 eu botei a segunda loja. Então, assim, a SUD me ajudou muito, essa troca de experiência com os associados. Você não ter vergonha de perguntar, de aprender, então isso foi muito importante para mim, a associação. Quando foi em 97, Nelson Matos era o presidente da Surne, estava se falando muito em associações, em centrais de compras, e ele fez uma reunião aqui na Surne com o grupo menor, os pequenos, e propôs a gente criar uma associação. Foi aberto para todos os associados da Surne, mas alguns teve interesse. Nós fomos visitar uma central de compras lá no Ceará, e na volta
já fomos vendo quem são as pessoas do grupo que estavam participando dessa reunião e formamos a RN Super, que ela começou em 97. Alugamos uma casa, juntamos, era um grupo com 15 associados da Surne, depois saiu um, ficou e permanecemos até 2001 com essa central de compras. Em 2001 nós fomos convidados pela Martins para conhecer a rede Smart dele lá em Uberlândia. Resolvemos não seguir com a Martins, criamos a Rede Mais, né? Então assim, demos a ideia para 3 empresas de publicidade, de comunicação, e a ganhadora foi a Arte C, que até hoje está conosco. No final de 2001 nós juntamos, fizemos uma convenção para unificar todas as lojas, né? Que éramos 12 associados naquela época, e em 2001 nascia a Rede Mais. Temos 29 lojas, com 8 grupos familiares, né? A governança, eu acho que para a gente, como é um tema que hoje está muito em moda, então assim, conheceu com a gente junto com a Rede Mais, que foi obrigado a conviver e viver nesse mundo com isso, né? E Jorge, muito se fala de gestão operacional, gestão financeira, mas pouco se fala sobre a gestão da marca, né? Qual a importância desse processo de governança? Você pega hoje, no Brasil, ele tem mais de 90% das empresas são familiares. E uma coisa que é interessante que eu aprendi é que a família cresce mais do que os negócios. De cada 5 empresas que se abrem, 2 só sobrevivem, só chega a segunda geração. 30% dessas que sobrevivem, chega à terceira geração. E só 4% das empresas chega à quarta geração. Então é impossível você ter uma empresa para perpetuar, para ter longevidade sem fazer governança. Se fala muito mais na governança, né? Então, tem assim, muito mais acesso, muito né? acesso, é uma coisa fácil e você assim. E não é possível ter uma empresa que tenha longevidade sem fazer governança. É impossível você dizer chegar a isso. Como procurar essa governança? Qual é a dica que você dá? A própria Abras, ela tem um curso de governança que eu fiz com minha esposa e uma das minhas filhas, que está no negócio comigo. Nós fizemos em 2021. Curso muito bacana, que eu super indico. Inclusive vai ter uma turma agora que vai começar agora no segundo semestre em São Paulo. É uma dica. E tem muita. Então, hoje, governança tem muito. Tem o IBGC, que é um ícone aqui. Tem a Fundação Dom Cabral. Aqui em Natal tem algumas pessoas que fazem esse trabalho. O próprio YouTube, você tem alguma coisa. Então, não tem como você não fazer. Hoje em dia, com a internet, né, acaba se tendo um mundo de possibilidades, na realidade. E você pode até me perguntar, e qual seria a época, o tempo para você começar a fazer uma governança? Não existe tempo. Quanto antes você começar, mais sucesso você vai ter. Porque se você fazer uma governança cedo, pronto, estou fazendo governança com meus 3 filhos, ainda tudo solteiros. Então, vai muitas etapas, nós vamos criar algumas barreiras, vamos fazer alguma coisa, alguns combinados. Tem combinados, para que a gente possa ter uma harmonia, eu com eles e eles entre irmãos, né? Quando vier a casar, ter alguma coisa, alguns combinados que a empresa não venha sofrer com isso, que a gente possa ter longevidade nos negócios. Muito desse processo de governança passa inicialmente por um processo de planejamento familiar, não é verdade? Como a família cresce mais do que os negócios, quanto antes você fazer, melhor. E interessante que quando eu fiz esse curso de governança lá em São Paulo, a Rede Mais já tinha feito alguma coisa anteriormente, eu já tinha feito alguns combinados com minha esposa e meus filhos, e a gente realinhou isso. Hoje toda a rede, todos os 8 grupos estão fazendo governança. Eu também já estou bem adiantado, como eu sou o fundador e eu sou o vibrador disso aí, então as coisas se tornam muito mais fáceis. Então assim, a gente vai sempre avançando na questão da governança com a família. Inclusive, falando sobre a questão de capacitação, os associados à Surnes, eles têm acesso aos e-mail marketing que são disparados pela comunicação, sempre informando sobre cursos, capacitações disponibilizados pela Abras, pela própria Surne, e já é uma dica também para você que está nos assistindo. Fique por dentro das novidades, nos acompanhando. Esse programa mesmo já é uma maneira de divulgar, né, de falar mais sobre esse assunto. E Jorge, eu queria que você falasse para a gente como manter uma empresa sólida com o passar das gerações. O que é que você tem aprendido ao longo da sua jornada? Em primeiro lugar, que você tem que fazer governança familiar, que você tem, mas uma corporativa, né? Não é obrigado os membros da família a trabalhar na empresa. Você pode trabalhar essa capacitação e pode trabalhar com profissionais, né? Então, assim, a família tem que cuidar do patrimônio. Você não pode delegar para um executivo, você tem que delegar, isso tem que ficar na mão da família. Mas a empresa não. A empresa você vai ter que fazer, você pode contratar pessoas. A pessoa não é obrigada a tocar o negócio, muitas vezes o erro
de algumas empresas é isso, é querer que o filho, que alguém tome conta do negócio, que a pessoa não tem capacidade e nem gosta. Às vezes nem é capacidade, mas não gosta do negócio. Então, para isso existe executivo, existem empresas que auxiliam nisso aí, mas quem cuida do patrimônio tem que ser um familiar. Jorge, o nosso bate-papo vai chegando ao fim. Foi muito bom conversar um pouco mais sobre governança familiar, né, sobre o processo de sucessão na empresa. E eu queria agora que você deixasse uma mensagem final, seja uma dica, uma orientação para quem está nos assistindo. Eu acho que a coisa mais importante é você manter a família unida. Sim. É você procurar ajuda, tem muitos profissionais, e procurar fazer essa governança familiar e corporativa para você ter sucesso e longevidade nos seus negócios e na sua empresa. É verdade, até porque antes dos negócios vem a família, né? Então tem que estar tudo muito bem alinhado, tudo muito bem conversado e acordado para que as coisas fluam e que fique bom para todo mundo, né? Jorge, eu agradeço a sua participação. Foi muito bom conversar um pouco mais e entender um pouco sobre esse processo de governança e sucessão familiar nas empresas. E para você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos na próxima semana.